Oi pessoal, me chamo Raimundo Silva, do canal Carnaúba, apresentar um pouco da história de Pedro II, como ela foi fundada. Lembrando que no final do século XVIII, essas famílias chamadas pelos irmãos Pereira, aqui adentraram e chegaram aqui com suas caravanas, trazendo animais de grande porte, de assim. E aí foi basicamente a cidade, naquela época, chamado Piquezeiro, ela passou a ser fundada no final do século XVIII. Esses movimentos, tudo isso foi gerar a nossa cidade chamada atualmente de Pedro II. Diante desse aspecto, nós tivemos vários conflitos referente aos povos indígenas que aqui passaram, e por ser a região montanhosa e de região conhecido como no final da Serra da Ibiapaba, aqui a vizinho ficou sendo vizinho ao estado do Ceará, que na época era província e que atualmente é o Piauí, onde nós estamos, território de Pedro II. De lá para cá já foram denominadas várias cidades aqui da nossa região. Por exemplo, Domingos Mourão, Lagoa de São Francisco e Milton Brandão, que antigamente era chamado de Retiro. Então, dentre dessas, a cidade, devido às leis, também foi mudando. Lembrando que Pedro II, vamos termos aí vários políticos na história que se destaca a nível estadual e a nível federal, na política em destaque, na medicina, na educação, e enfim, em vários setores da nossa sociedade pedro-segundense, que aqui estão produzindo, morando, se instalaram, e aí essas famílias foram cada vez mais investindo na educação e no desenvolvimento da nossa grande Pedro II. A colonização do nosso território, chamado que atualmente é Pedro II, ela teve 3 princípios na questão tocante que referente à nossa história. Primeiro, ela foi chamada de freguesia de Piquezeiro, Vila Matões e Itamaraty, e atualmente chamado de Pedro II. Galera, lembrando que todo esse acontecimento tem uma questão que é excepcional, que é os povos indígenas, que naquela época, devido aos portugueses ser perseguidores de povos indígenas, os indígenas também iam se afastando, para não haver conflito armado com eles. Então eles se afastaram cada vez mais do território da nossa região. Esses portugueses, descendo a Serra da Ibiapaba, chegou aqui, se instalaram, começaram a formar os seus casarios naquela época, e nós temos atualmente na nossa região os casarios, que é muito importante para a história da nossa região de Pedro II. O território de Pedro II é muito extensivo, e na questão que a gente vai começar a entender a nossa gente a partir desses povos que foram se afastando. E aí esses descendentes de portugueses foram começando a se instalar, que era vindo da província do estado do Ceará. Então se começou a se formar o povo pedro-segundense, que hoje é a base sólida do nosso comportamento, do nosso povo, que está entre as maiores cidades do Piauí em termos de economia local. Então, aqui nós temos, por exemplo, o artesanato da rede, nós temos o artesanato da opala, e nós temos vários fatores que geram
recurso dentro do nosso município. Lembrando que nós vamos termos aí o Festival de Inverno, que é muito importante de geração de emprego e renda para a nossa gente do nosso querido Pedro II, que é uma enorme satisfação desse povo que, apesar que não tem muita geração de emprego e renda aqui, mas com a vinda do Festival de Inverno, vamos alavancar a economia local. Durante esse período festivo, por volta de 3, 4 dias, nós temos aí uma economia que expande na nossa região. Lembrando que o município de Pedro II, também no passado nós tivemos a agricultura do algodão, que foi algodão, e do fumo também. E o comércio naquela época se expandiu muito até, e por outras formas posterior, a gente vai ter na nossa história, chamados coronéis locais, que vai tá aí, estão, de certa forma, foram gerando suas famílias muitas vezes entraram em conflito com outros famílias locais. Por bem, posteriormente a isso, nós vamos adentrar fazer um vídeo relacionado aos casarios da nossa cidade, que é muito importante essa relação. O que realmente aconteceu e que o povo da nossa cidade está de certa forma, eles passaram também no período de alguns anos a migrar para São Paulo, região onde é economicamente viável para essas famílias que aqui ficaram. Galera, se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, deixe seu comentário nas nossas redes sociais e dê dica para as próximas edições dos nossos vídeos.